agora entrando mais no tema mesmo do nosso podcast e falando do fundador primeiro, né, que é o Howard Marks. Howard Marks, para quem não sabe, ele é o fundador da Oaktree, né? A Oaktree é uma gestora de recursos nos Estados Unidos, independente, não é ligada, né, a nenhuma instituição financeira e possui a bagatela de 170 bilhões de dólares sob gestão. A gente está falando de quase R$ 1 trilhão sob gestão, né? E tem um histórico excelente, tá? Então tem diversos veículos e tudo mais. E esse livro aqui é um compilado, né, de algumas cartas e textos do fundador, né, do Howard Marks, e obviamente incluindo outros pensamentos, né, que ele classifica como as coisas mais importantes para você ter sucesso nos seus investimentos a médio e longo prazo. Perini, então eu queria começar perguntando para você quais que foram assim, os ensinamentos que você coloca, ou os conceitos de destaque ou mais importantes que você leu ao longo do livro. Eu anotei vários mesmos, assim, mas eu acho que tem alguns que se destacam, assim. Quais que seriam os seus? Bom, o primeiro ponto é que o Howard Marks ele diversifica até no que ele acha mais importante. Exatamente. São 20 capítulos, 19 citando o que ele acha mais importante, e no 20 ele chega à conclusão que, olha, o mais importante é juntar tudo que a gente viu aqui. E eu li o livro esse ano, mas eu tive um belo spoiler do livro, porque na FinClass tem uma aula do Howard Marks gravada lá, que inclusive me surpreendeu muito, porque nem sempre o brilhantismo no mercado vai ser traduzido em ser um professor brilhante, em poder passar as coisas para quem está te assistindo. E ele é ultra didático na aula dele, ultra didático. E tem coisas que você já faz, mas você não entende muito bem porque você faz. Eu lembro que eu sempre tive entre 10 e 15 ações. Por que você faz isso? Porque é o meu perfil. Aí você fez aquele estudo e mostrou o Sharpe, né? De uma carteira, olha, com a melhor ação da bolsa durante 3 anos, 3 melhores, 10 melhores, 18. Falou, olha, o Sharpe de uma carteira com umas 10 ações fica melhor do que aquela com 33 ou aquela com poucas. E o Howard Marks, ele também me mostrou isso. O porquê de eu gostar de certas coisas, ter um certo comportamento no mercado brasileiro e não o mesmo comportamento no mercado americano, por exemplo. Que é algo que eu já vi o Leandro falar, até uso uma analogia que eu peguei dele, né? Daquela nota de $100 jogada na calçada. Precursor, que você é maior. Já é o Leandro que copiou o Perini, né? O Perini fez questão de dar a fonte, ainda falou assim, não vou dar fonte novamente, porque quem dá fonte é a água. Exato, é. Fonte é eu comecei a copiar essa dele também pra gente ficar kit. Mas o Howard Marks, na aula dele na FinClass, e depois isso tá no livro também, ele fala que a Oaktree opera de acordo com 6 princípios. E um primeiro motivo para eu ter gostado desse livro é que são 19 lições, porque na 20 ele só junta tudo realmente. E eu acho isso muito mais eficaz do que, por exemplo, princípios do Ray Dalio, que são 342 princípios. Então não é princípio meio e fim aquele negócio. Sabe, um compêndio. Vamos então colocar a vera. O Howard Marks, ele diversificou. O Ray Dalio, ele pulverizou. Nossa! O Ray Dalio deve investir muito bem em renda fixa, Exatamente. Né? Esse é um ponto interessante. E até faz sentido, porque é basicamente assim que ele investe mesmo, pulverizado. Né? Exato. E o Howard Marks, ele tem 6 princípios chaves que ele segue na Oaktree. Eu tô com 6 aqui. Ele fala sobre controle de risco. Ele sempre investe tendo em foco muito a questão do controle de risco. Consistência no que ele faz. E aqui o princípio 3, que é uma coisa que as pessoas se atentam um pouco. Ele trabalha em mercados ineficientes. Eu vou falar um pouco mais disso, mas depois ele fala de especialização, não dependência de previsões macro. Aí nisso, quando você bota um monte de economista, fala, meu Deus, né? Herege, como é que ele fala isso? Mas é que ele fala, cara, é difícil você achar uma previsão macro que fuja do consenso. E quando foge, geralmente tá errado. Entendeu? Então, poxa, a previsão macro, ela tá espalhada pelo mercado. O pessoal sabe mais ou menos a direção das coisas. E o último é não dependência de market time. Mas por que eu frisei aqui o item 3, trabalhar em mercados ineficientes? Porque se você pega um mercado, tipo o mercado americano, onde você tem centenas de milhões de pessoas, talvez bilhão de pessoas acompanhando aquele mercado e fazendo conta o tempo todo e com amplo acesso à informação e com custo muito baixo para mudar de ideia, é difícil até para o Leandro, que é um cara que é especialista em valuation, chegar lá e achar uma coisa que está muito descontada em relação ao que deveria valer. Porque é muita gente olhando para aquilo, é muita inteligência voltada para aquele negócio. E é difícil você ser mais inteligente do que todo esse pessoal que está lá. Agora, se você pega um mercado ineficiente, onde tem pouca gente olhando, como é o caso do mercado acionário brasileiro, você tem 5 milhões de pessoas olhando, dessas 5, uns 4 milhões e meio não sabe o que tá fazendo. Estão olhando só. O cara tá comprando e fala, nossa, essa ação aqui tá super barata. Por quê? Porque o ticker é R$1. Mas ele não sabe que o negócio, né, tá, sei lá, 600 vezes o lucro, ou até 600 vezes o prejuízo, sei lá. Quando eu ouço isso, sempre fala assim, o dinheiro tem que trocar de mão mesmo, assim, seleção natural, sabe? Pois é. Então, esse cara, olha, nosso mercado
engraçado, né? Tem esses caras despreparados, com pouco acesso à informação, ou se tem informação, eles não sabem interpretar. Então, nesses mercados ineficientes, aí o Leandro consegue entrar, fazer uma conta e falar, essa empresa aqui tinha que valer 50% a mais, tá muito barata. Ou essa aqui tinha que valer 60% a menos, tá muito cara. Mas só porque é um mercado ineficiente. A gente pode fazer uma analogia lá com a época do Benjamin Graham. Ninguém tinha acesso a nada e o cara ia até a empresa para pegar o balanço. Ele tinha uma informação que os outros não tinham. Com isso ele conseguia fazer muito dinheiro. Hoje tem mercado assim ainda. E até saindo um pouco de mercado financeiro em si, acho que um grande exemplo é mercado imobiliário. Porque enquanto na bolsa você tem um ticker piscando e pelo menos alguns milhares de pessoas olhando aquele negócio, negociação de imóvel é você com o dono. Às vezes você sabe que vai abrir um shopping na região, o dono não sabe. Você tem acesso àquela informação. Em São Paulo tem aquele empreendimento Cidade Matarazzo, né? Sim. Quando estavam começando a construir, teve gente que começou a comprar os prédios em volta. Por quê? Porque falou, o metro quadrado aqui vai ser muito alto, vai aumentar o metro quadrado da região. E o pessoal vendendo amarradão, sem saber dessa informação. E demorou acho que uns 12 anos, sei lá. Demorou. O francês está construindo. E poderia ter dado errado, né? Tem muitos poréns aí na questão. Mas é um mercado ineficiente. Eu arremato imóvel de leilão com a minha irmã. Tem leilão que ela entra para arrematar e é só ela. Não tem ninguém. Sobretudo quando o imóvel está ocupado, porque o pessoal sabe que vai dar um trabalho, né? E aí ela faz um lance e arremata imóvel. Quer mais ineficiência que isso? E todo mundo sabe, pô, o imóvel está com desconto, está 50% do preço, mas como tem um certo nível de risco, o pessoal não tem acesso à informação, não tem o conhecimento, tá lá. Então, nos mercados ineficientes, eu quero fazer dinheiro para possivelmente superar o índice de mercado. Nos mercados eficientes, como o americano, cara, eu vou comprar S&P 500. Sim. É isso que eu vou fazer. Ou alguma coisa de renda fixa, que agora os juros estão mais altos. Mas isso é uma coisa que eu tinha um pouco na minha cabeça, eu não sabia por quê. Aí ele vai e explica, brilhantemente no livro. Não, e é legal que você falou do mercado imobiliário, porque até hoje, o maior retorno nominal que eu tive na minha vida foi com um imóvel. Foi justamente a mãe de um amigo meu, de um amigo de infância, chegou pra mim e falou, cara, Gui, você não conhece alguém que quer comprar um apartamento? Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, pô, a gente, né, ficou devendo muito tempo condomínio, a gente vai perder o apartamento, já vai entrar em leilão lá, então a gente tá querendo liquidar rápido pra pegar o que dá. Eu falei, cara, quanto vocês estão pedindo? Ele falou, metade do valor. Um cara aqui falou que vai pagar em 50 vezes fixos. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não tem mais ninguém? Ele falou, não. Eu falei, deixa eu ver aqui. Por que as pessoas não estão querendo comprar? Ah, porque minha mãe tá com o nome sujo, tá com medo de que isso impeça a venda posterior. E aí, em 5 minutos, eu pesquisei, consultei um outro amigo advogado, verifiquei se isso era possível. Não, você poderia comprar e depois vender o imóvel. Ia pra leilão justamente por isso, pô. É, exatamente. Eu comprei... Alguém ia comprar. Por 50% do valor, em 6 meses, lucro de 100% em cima de um imóvel que valia, assim, uma grana boa, né? Então, realmente, quando você vai para um mercado que não é muito bem arbitrado, né? Você encontra umas discrepâncias, assim, entre valor, né, preço, valor justo, absurdas.